Estava lá, sentada naquela mesa enorme no escritório da Queen Emanuel, em Lisboa. À minha frente, o João, ou o que restava dele. 6 meses antes, ele tinha me oferecido o inferno e um chalé no Algarve. Agora, a bola estava no meu campo. Era surreal. Vamos simplificar isto. A doutora Veronica Sharp, uma advogada que metia medo a qualquer um, desliza um documento pela mesa. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários está disposta a ser flexível nas acusações de fraude criminal se admitir que a propriedade intelectual pertencia a Deanna Jenkins e que registrou uma patente falsa sabendo-o. O João sussurra, a voz rouca, quase imperceptível. Se eu admitir isso, perco a empresa, perco os direitos da patente, perco tudo. O senhor Santos, o braço direito do Dr. Afonso Dias, que estava comigo, intervém, calmo como sempre. Já perdeu a empresa, senhor Silva. A única coisa que está a negociar agora é se passa os próximos 10 anos numa prisão federal ou numa vivenda de verão. O João levanta a cabeça confuso. O quê? Foi aí que falei pela primeira vez. A minha voz não era alta, mas preencheu a sala. Eu estou a assumir o controlo da Payflow, João, disse. Payflow era o nome original da empresa antes de ele a renomear. Os investidores concordaram em relançar o IPO com um novo nome, Architect Systems. Eu vou corrigir o código. Vou proteger os dados dos utilizadores. Vou salvar a avaliação. Inclinei-me ligeiramente. Mas não quero destruir-te, João. Isso exige uma energia que prefiro gastar no meu negócio. Bati no documento. Este é um acordo. Transferes todos os direitos de propriedade intelectual para mim. Admites publicamente a fraude para limpar o nome da empresa. Em troca, retiro o processo civil pelos ativos roubados. E não vou insistir na prisão. Ele olhou para o papel como se fosse um bote salva-vidas, mas um bote humilhante. E continuei, um leve sorriso irônico nos lábios. Sinto-me generosa. Concedo-te um ordenado mensal por 3 anos. E podes ficar com o chalé de verão no Algarve. O João congelou. O ar pareceu abandonar os seus pulmões. Era a mesma oferta exata que ele me tinha feito 6 meses antes. O chalé de verão, o dinheiro, a pena. Não podes estar a falar a sério, sussurrou. Estou a falar muito a sério, disse eu pegando na minha caneta. É uma oferta justa, João. Podes lutar contra isto, arrastar o processo e ver-me enterrar-te em custos legais até estares a vender o teu relógio para comprar mercearias. Ou podes assinar, ficar com a casa no Algarve, desaparecer em silêncio e manter a tua dignidade. As palavras atingiram-no como golpes físicos. Eu estava a imitá-lo na perfeição, refletindo a sua própria crueldade com uma precisão deslumbrante. O João olhou à volta na sala. Não viu simpatia. Viu apenas a fria e dura realidade do mundo que pensava que possuía. Pegou na caneta. A sua mão tremia. Ele assinou o documento. Está feito, disse a Sharp, arrebatando o papel antes que a tinta secasse. O João levantou-se. Olhou para mim uma última vez. Queria dizer algo, pedir desculpa, gritar, implorar, mas descobriu que não tinha mais palavras. Ele era obsoleto. Saiu da sala de reuniões. Um homem apagado pela sua própria arrogância. Mas para chegar até ali, meu Deus, que viagem. Recordo-me daquele dia, meses antes, quando a minha vida se desfez, outra vez. Era uma terça-feira chuvosa, ou talvez uma quarta lá na Amadora. O aquecimento fazia um barulho irritante no meu apartamento, tão pequeno que cabia na minha antiga casa de banho principal. Lembro-me de olhar para o ecrã do portátil e ver o saldo da minha conta bancária a piscar a vermelho. €154,50. Tinha enviado 30 currículos no último mês, assistente executiva, gestão de escritório, até revisão de texto. Licenciatura em História da Arte da Universidade de Coimbra,
Mas 7 anos no currículo rotulados como doméstica estavam a ser uma sentença de morte profissional. Eu sabia que havia algo mais, algo malicioso a acontecer. Abri um novo separador e digitei o meu nome no Google. Os resultados faziam-me o estômago revirar. Primeiro resultado: a caça-fortunas que fugiu no jornal O Expresso. Por que é que Ana Silva abandonou o seu marido magnata da tecnologia antes do IPO? Segundo resultado: Correio da Manhã. Fontes próximas de João Silva afirmam que ex-mulher exigiu 50 milhões de euros antes de desaparecer com amante secreto. O João não estava satisfeito com o divórcio. Ele queria destruir-me. A sua equipa de relações públicas, liderada pela Sofia, tinha criado uma narrativa tão apertada e cruel que eu me tinha tornado uma pária. Afirmavam que eu o tinha deixado, que era instável, que tinha desviado fundos domésticos. Era tudo mentira. Mas o João controlava a narrativa porque o João tinha os contactos na comunicação social. Ele era o queridinho do mundo das fintech. A Payflow estava prestes a abrir capital e ele precisava de parecer a vítima de um casamento caótico para obter a simpatia de investidores conservadores. Fechei o portátil, lutando contra as lágrimas. Tinha vendido as minhas carteiras de marca para pagar o depósito daquele apartamento. Tinha vendido o meu relógio Cartier para pagar os 2 primeiros meses de renda. Agora estava sem nada. O telefone vibrou. Era uma notificação do LinkedIn. Mais uma rejeição. Obrigada pelo seu interesse na posição de editora júnior. No entanto, enterrei a cabeça nas mãos. Talvez o João tivesse razão. Talvez eu fosse fraca. Aceitei nada por orgulho, pensando que isso me libertaria. Em vez disso, apenas me tinha tornado um alvo fácil. Sem dinheiro para um advogado, não podia processá-lo por difamação. Estava presa. Uma batida forte à porta fez-me saltar. O coração disparou. Teria o João me encontrado? Estaria a enviar oficiais de justiça para me assediar novamente? Arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Não era um oficial. Era um homem num impecável fato de 3 peças cor de carvão. Parecia deslocado contra o papel de parede descascado, como um diamante numa sarjeta. Era mais velho, talvez na casa dos 60, com cabelo prateado e uma postura que sugeria disciplina militar. Segurava uma pasta de couro. Hesitei, depois destranquei o trinco e abri a porta um pouco, mantendo a corrente. Ana Silva? Perguntou o homem. O sotaque era britânico preciso. É Anna Jenkins agora, disse defensivamente. Quem é o senhor? O meu nome é Sr. Santos, represento um conhecido mútuo. Posso entrar? Não conheço nenhum Sr. Santos. Se o João o enviou, diga-lhe que não me resta nada para tirar. O Sr. Santos permitiu que um pequeno sorriso compassivo tocasse os seus lábios. O Sr. Silva não me enviou. Na verdade, o Sr. Silva ficaria muito perturbado por saber que estou aqui. Eu trabalho para os negócios Dias. Congelei. O nome despertou uma memória enterrada profundamente sob anos de jantares de gala e leilões de caridade. Dr. Afonso Dias, sussurrei. Exatamente, disse Santos. Ele procurou-a durante 6 meses, D. Jenkins. Parece que é uma mulher difícil de encontrar quando não quer ser encontrada. Ele leu os artigos no jornal. Achou a narrativa inconsistente com a mulher de quem se lembra. Eu desprendi a corrente e abri a porta. Santos entrou no pequeno apartamento. Não olhou à volta com julgamento. Olhou com uma intensidade silenciosa. Por que é que o Dr. Afonso Dias me procura? Perguntei, gesticulando para ele se sentar na única cadeira. Permaneci de pé. Porque D. Jenkins, há 10 anos, antes de ser D. Silva, foi voluntária nas caóticas consequências dos tumultos da Cimeira de Lisboa. Tirou um homem idoso de um carro em chamas quando a sua segurança se dispersou. Ficou com ele até a equipa de paramédicos chegar. Deu um nome falso à polícia porque não queria atenção. E depois desapareceu.
Acenei com a cabeça lentamente. Lembro-me. Ele estava a ter um ataque cardíaco. Apenas fiz a reanimação cardiopulmonar até a ambulância chegar. Salvou a vida do acionista maioritário das indústrias Dias, corrigiu Santos. O Dr. Afonso nunca se esqueceu da jovem americana com o cachecol vermelho. A sua equipa de inteligência privada levou uma década para fazer a correspondência da sua descrição e perfil biométrico das câmaras de rua com Ana Silva. Ele pretendia agradecer-lhe há anos, mas viu que estava casada com João Silva. Presumiu que estava feliz e rica, então manteve a distância. Santos colocou a pasta na mesa e abriu os fechos. No entanto, Santos continuou, baixando o tom de voz. Quando a notícia do seu divórcio saiu, e especificamente os termos do seu divórcio, o Dr. Afonso desconfiou. Pediu à sua equipa para investigar as finanças de João Silva. Não os livros públicos, Ana. Os livros verdadeiros. Franzido o sobrolho. O João é ganancioso, mas não é um criminoso. Santos tirou uma única folha de papel e deslizou-a pela mesa. Era um registro de transferência bancária de uma empresa de fachada nas Ilhas Caimão. João Silva não construiu a Payflow apenas com o seu próprio código, disse Santos. Ele construiu-a usando um algoritmo proprietário que roubou de uma subsidiária defunta da Indústrias Dias durante um empreendimento conjunto há 7 anos. Enterrou o roubo, mas mais importante, enterrou os ativos. Santos olhou-me diretamente nos olhos. A Deana renunciou aos seus direitos sobre os ativos conhecidos dele. Mas, sob a lei internacional e especificamente as leis de distribuição equitativa do Estado de Nova York, se uma das partes oculta ativos durante um processo de divórcio, todo o acordo pode ser anulado, e a penalidade geralmente envolve a parte ocultante perder 100% dos ativos escondidos para o cônjuge. Peguei no papel. Os números eram assombrosos. 300 milhões de dólares num conta chamada Vane Holdings. Van? Respirei. Sofia. Exatamente, disse Santos. Ele está a transferir o dinheiro para ela para o esconder dos auditores do IPO. Ele pensa que está falida, quebrada e sem voz. Ele pensa que é irrelevante. Santos levantou-se e abotoou o casaco. O Dr. Afonso tem uma proposta. Ele está atualmente em Genebra. Gostaria de lhe oferecer os serviços da sua equipa jurídica, especificamente a firma Queen Emanuel. Quer levá-la à Europa para a informar sobre as provas que recolhemos. Olhei para o meu apartamento minúsculo e triste. Olhei para o portátil onde o mundo me chamava de caça-fortunas. Depois olhei para o documento na minha mão. Como é que chego a Genebra? Perguntei. Não consigo sequer pagar um bilhete de metro. Santos sorriu, e desta vez foi um sorriso genuíno. De Jenkins, o Dr. Afonso não espera que voe em classe econômica. Há um carro à sua espera lá embaixo. Levar-nos-á ao aeroporto de Cascais. O jato está abastecido e à espera. Senti uma faísca acender-se no meu peito. Um fogo que não sentia desde os dias em que ajudei a construir o império do João. Agarrei o meu casaco. Vamos, disse. Devo parar aqui um momento. Toda esta situação, a história com o Dr. Afonso Dias, o Sr. Santos a aparecer do nada, era honestamente uma loucura total. Quer dizer, pensei bem, um velho magnata a reivindicar que uma mulher comum era o que quer que fosse. Na minha cabeça, na amadora, eu teria dito, este gajo está completamente maluco. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Nunca fui de acreditar em contos de fadas, muito menos em príncipes que apareciam para salvar donzelas em apuros. A minha vida com o João tinha me ensinado que os homens poderosos eram lobos disfarçados de cordeiros, e muitas vezes nem se davam ao trabalho de disfarçar. Esta reviravolta era tão grande que eu quase esperava que o chão abrisse e eu caísse de novo para a minha triste realidade. O que estaria por trás disto? Ninguém faz nada por nada, principalmente os ricos. Nenhuma ideia. Enfim, de volta à história.
A viagem até o aeroporto de Cascais foi um silêncio pesado e sufocante, quebrado apenas pelo ritmo monótono dos pneus do Maybach no asfalto molhado. Eu estava sentada atrás, os dedos a apertar o tecido gasto do meu casaco, uma imitação barata que tinha comprado numa loja de segunda mão depois de empenhar o meu trench coat Burberry. O assento de couro sob mim parecia estranho, um fantasma de uma vida que supostamente tinha deixado para trás. O senhor Santos estava sentado à minha frente, lendo um dossiê sob a luz suave de leitura. Não falou, sentindo que eu precisava do silêncio para reunir os fragmentos da minha realidade. Quando o carro deslizou para a pista, o mundo exterior era um borrão de chuva e luzes da pista. Mas lá, a brilhar sob os holofotes, como uma bala de prata, estava o Gulfstream G700. Era imenso, uma máquina concebida não apenas para viajar, mas para dominar o tempo e o espaço. Os motores já zumbiam, um grito agudo que vibrava no meu peito. Depois de Cedar Jenkins, disse Santos, abrindo a porta quando o carro parou. Saí para a chuva fria e tremi. Uma hospedeira com um uniforme impecável esperava na base da escada com um guarda-chuva. Enquanto subia os degraus, senti uma sensação estranha, não excitação, mas uma vertigem aterradora. Estava a subir da sarjeta para a estratosfera no espaço de uma hora. O interior do jato era mais quente do que qualquer sala onde estivera há meses. Cheirava a chá branco e mogno. Não havia filas de assentos apertados. Em vez disso, havia uma sala de estar com sofás creme, uma mesa de jantar posta com cristais e um grande monitor a exibir a rota de voo para Genebra. Deseja algo, senhora? Champanhe? Whisky? Perguntou a hospedeira enquanto eu me afundava num assento giratório que parecia uma nuvem. Olhei para os decantadores de cristal. O João bebia sempre uísque. Dizia que o fazia parecer um homem sério. Água, disse a voz rouca. Água com gelo e café preto. Preciso de estar acordada. Santos sentou-se à minha frente, apertando o cinto de segurança. O jato começou a taxiar, um movimento suave e predador. Está a perguntar-se por que a de Ana, disse Santos gentilmente, fechando o seu dossiê. Está a perguntar-se por que o Dr. Afonso faria esta despesa por uma mulher que conheceu uma vez há 10 anos, durante 20 minutos. Isso passou-me pela cabeça, disse, observando as luzes de Cascais a passarem pela janela. Homens ricos não fazem favores, fazem investimentos. Qual é o retorno do investimento em mim, Sr. Santos? Santos sorriu, uma expressão genuína que enrugou os cantos dos seus olhos. É mais perspicaz do que o Sr. Silva lhe deu crédito. Está correta. Isto é um investimento, mas não em dinheiro. O Dr. Afonso tem dinheiro suficiente para comprar Deus, se Deus estivesse à venda. Ele está a investir na justiça. Tem um particular desgosto por ladrões, e João Silva é um ladrão. O avião acelerou, a força G a empurrar-me para trás no couro. Em segundos, a escuridão e a chuva de Lisboa desapareceram, substituídas pelo preto aveludado do céu noturno. Estávamos no ar. Quando atingimos a altitude de cruzeiro, Santos desapertou o cinto e moveu-se para o assento ao meu lado. Abriu novamente a pasta e estendeu 3 fotos. A primeira era do João, a sorrir numa gala, com o braço à volta da Sofia Pereira. A Sofia parecia radiante, triunfante. Usava um colar de diamantes. O mesmo colar que o João me tinha dito ser demasiado caro para o meu aniversário no ano passado. A segunda foto era um documento, um registro de patente. Olhe para a data, Santos ordenou. Fiz os olhos em bico. Outubro de 2016. E olhe para o autor da estrutura do código no apêndice. A minha respiração engasgou-se. Dizia R. Silva. Leia os comentários no código. As anotações marginais. Inclinei-me. O código era familiar, dolorosamente familiar.
Era a árvore lógica para um algoritmo de transação preditiva. E lá, enterrado na sintaxe, estava uma linha de comentário. Verificar fluxo para redundância. SJ. SJ, sussurrei. Anna Jenkins, são as minhas iniciais. É o meu código. Lembrei-me vividamente. Foi numa terça-feira chuvosa de 2016. O João estava em pânico porque o seu teste beta estava a falhar. Eu tinha ficado acordada 48 horas seguidas a depurar, reescrever e otimizar todo o back-end. Tinha-o consertado. Tinha-o salvado. Ele patenteou o seu trabalho, disse Santos, a voz dura como ferro. Ele reivindicou a autoria exclusiva. A Payflow foi construída com base na sua inteligência, Ana. Ele não escondeu apenas ativos durante o divórcio. Ele construiu todo o seu império no roubo de propriedade intelectual da sua própria esposa. Senti uma onda de náuseas, seguida imediatamente por uma raiva fria e ardente. Não era pelo dinheiro, era pelo apagamento. Ele tinha roubado a minha mente, vendia ao mundo, e depois convenceu-me de que eu não tinha valor. Ele disse-me que eu era obsoleta. Disse a voz a tremer. Disse-me que já não entendia o negócio. Ele mentiu, disse Santos. Ele tinha medo de si. Sabia que se alguma vez percebesse que era a arquiteta, o dominaria. Foi por isso que a isolou. Foi por isso que destruiu a sua reputação. Tinha de a quebrar para que não olhasse para os planos. Santos serviu-me uma chávena de café fumegante e colocou-a nas minhas mãos trêmulas. Durma agora, Ana, disse suavemente. Aterramos em Genebra em 6 horas. Precisa das suas forças. Quando acordar, já não será a ex-mulher. Será a arquiteta que veio cobrar o que é seu. Virei a cabeça para a janela, a olhar para as estrelas. Pareciam mais próximas ali, ao alcance. Não dormi. Fiquei sentada ali durante 6 horas, a ver o Atlântico passar por baixo, deixando a raiva cristalizar-se em algo mais duro, algo útil. Genebra estava fria, um frio cortante que limpava os pulmões. O carro que nos esperava no terminal privado era um Bentley Mulsanne, verde escuro e imponente. Levou-nos para fora da cidade, subindo as colinas com vista para o lago Genebra, onde as casas não eram apenas casas, mas fortalezas de dinheiro antigo. Chegamos a um portão de ferro forjado que abriu silenciosamente. A propriedade era vasta, uma sombra do século XIX que parecia ter resistido a guerras e revoluções sem perder uma única telha. Santos levou-me por um corredor cavernoso ladeado por pinturas a óleo de homens e mulheres com ar severo. Entramos numa biblioteca que cheirava a papel velho e madeira a arder. Uma lareira rugia numa lareira de pedra grande o suficiente para se ficar de pé lá dentro. Sentado numa cadeira de rodas junto à lareira, com um cobertor de tartã sobre as pernas, estava o Dr. Afonso Dias. Estava mais magro do que me lembrava daquele dia caótico em Lisboa. A sua pele era translúcida como pergaminho, e as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto repousavam nos braços da cadeira. Mas os seus olhos, cinzentos como aço e ferozmente inteligentes, não tinham sido tocados pela idade. A rapariga do cachecol vermelho, Afonso Dias sussurrou. Não sorriu, mas a sua expressão era de profunda aprovação. Parece cansada, minha querida. A vida tem sido dura consigo. Tem sido, admiti, aproximando-me. Obrigada por me trazer aqui, Dr. Afonso. Não me agradeça ainda. Ele acenou com a mão de forma displicente. Não fiz nada a não ser pagar o combustível do jato. Sente-se. Sentei-me numa poltrona oposta a ele. Santos estava junto à porta, um sentinela silencioso. O Santos mostrou-lhe a patente? Perguntou Afonso. Mostrou. E as contas das Caimão? Sim. Afonso Dias inclinou-se para a frente, a luz do fogo a dançar nos seus olhos. João Silva é um tolo. Um tolo perigoso, mas um tolo, apesar de tudo. Cometeu o erro clássico do novo rico.
Pensou que porque tinha o dinheiro, tinha o poder. Esqueceu-se que o dinheiro é apenas munição. A inteligência é a arma. A Deanna é a arma. Ele tem uma equipa de advogados, Dr. Afonso. Os melhores de Lisboa. A Scatter Buritel. Vão enterrar-me empapelada. Mesmo com a vossa ajuda, pode levar anos. Não o vamos processar pelo dinheiro, Ana, disse Afonso, um brilho perverso a aparecer nos seus olhos. Não inicialmente. Franzo o sobrolho. Não entendo. Se o processarmos pelo dinheiro agora, ele vai chegar a um acordo. Vai dar-lhe 50 milhões, talvez 100, só para a fazer desaparecer antes do IPO. Vai passar um cheque e ele vai ganhar. É isso que quer? Um cheque? Pensei no penthouse. Pensei na Sofia a usar a minha vida como um disfarce. Pensei nos artigos difamatórios, a chamarem-me caça-fortunas. Não, disse a voz a baixar. Quero que ele admita. Quero que todos saibam que ele não o construiu. Quero a reputação dele. Bom, Afonso Dias bateu no braço da cadeira. Então não atacamos a carteira dele. Atacamos o IPO. Afonso Dias fez um sinal a Santos, que se adiantou e colocou uma pasta grossa na mesa entre eles. Daqui a 2 semanas, a Payflow abrirá capital na Bolsa de Lisboa. A avaliação projetada é de 20 mil milhões de euros. O João poderá fazer 8 mil milhões pessoalmente. Mas Afonso Dias fez uma pausa batendo na pasta. A avaliação da empresa baseia-se inteiramente no algoritmo proprietário, aquele que escreveu. Aquele que ele patenteou, lembrei-lhe. Sim, mas aqui está a reviravolta, disse Afonso Dias. A equipa dos Santos fez uma auditoria forense ao código que o João está a usar atualmente. Parece que o João tentou atualizar o seu trabalho no ano passado para lidar com a integração de criptomoedas. Ele era arrogante, não entendia a arquitetura fundamental que construiu. Introduziu uma falha, um bug dormente. Os meus olhos arregalaram-se. A minha mente correu de volta à estrutura do código. O ciclo de redundância. Se o volume de transações exceder um certo limite, a chave de criptografia desestabiliza. Afonso Dias terminou. É uma bomba relógio. Se a Payflow abrir capital e o volume disparar, como acontecerá no dia da abertura, o sistema não vai apenas cair. Vai expor dados de utilizadores. Será a maior violação de dados na história das fintech. Fiquei a olhar para o fogo. Ele não sabe. Ele rodeou-se de sim, senhor, e da Sofia Pereira, que não sabe nada de codificação. Ninguém se atreve a dizer-lhe que a fundação está podre. Ele pensa que é perfeito porque pensa que é um gênio. Afonso Dias recostou-se. Tem 2 escolhas, Ana. Escolha A. Processamo-lo agora pelos ativos. Ele chega a um acordo. Fica rica. Ele corrige o bug silenciosamente e torna-se um bilionário. E a escolha B... Escolha B, repeti. Deixar o IPO avançar. Deixá-lo subir aquele palco. Deixá-lo tocar o sino de abertura. E no momento exato em que o mercado abrir, apresentamos uma injunção pública urgente. Não por dinheiro de divórcio, mas uma injunção de emergência de propriedade intelectual, alegando que o código foi roubado e é perigoso. Anexamos a prova do bug, provamos que a Deanna é a única que sabe como o corrigir. As ações vão desabar, sussurrei. O IPO vai colapsar, ele vai perder tudo, disse Afonso Dias calmamente. Não apenas o dinheiro, a confiança, a reputação. Os investidores vão processá-lo por fraude. A CMVM vai investigá-lo. Ele será radioativo. A sala ficou em silêncio. O crepitar das toras parecia tiros. Era uma opção nuclear. Era guerra total. Olhei para as minhas mãos. Mãos que tinham esfregado o chão na Amadora na semana passada. Mãos que tinham construído um algoritmo de $1.000 milhões há 5 anos. Ele destruiu o meu nome, disse suavemente. Fez o mundo pensar que eu era uma sanguessuga. Se eu fizer isto, provo que fui a fonte. Prova que é a Titã,
corrigiu Afonso Dias. Mas tem de estar pronta. Os meios de comunicação social vão cair em cima de si. Ele vai atacá-la com tudo o que lhe resta. Precisa de estar blindada. Levantei-me. O cansaço desaparecera. A hesitação desaparecera. Senti uma clareza fria e nítida. Não tenho nada para vestir para uma guerra, Dr. Afonso, disse. Afonso Dias sorriu. Santos arranjou um estilista de Milão para chegar de manhã, e uma equipa de advogados da Queen Emanuel está a voar esta noite para a preparar para o depoimento. Temos 2 semanas para a transformar na CEO que deveria ter sido. Olhei para o fogo uma última vez. Imaginei o rosto do João, complacente e confiante, a segurar o seu copo de uísque. Vamos trabalhar, disse. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava na minha mãe. Na maneira como ela sempre dizia, confia no teu instinto, miúda. Ninguém te conhece melhor do que tu mesma. Ela dizia isso sobre os namorados, sobre as escolhas da vida, mas agora entendi de uma forma diferente. Todo aquele glamour, as promessas do João, a forma como ele falava do futuro, tudo parecia bom demais. Perfeito. E perfeito não existe. Isso tinha aprendido da maneira mais dura possível. A minha mãe era uma mulher simples. Tinha um quiosque perto da praça. Para ela, o sucesso era teres as tuas contas pagas e conseguires um bom vinho no fim do dia. Eu tinha esquecido essa simplicidade no meio de todo aquele brilho e de ter que parecer bem na capa da revista. A biblioteca da propriedade do Dr. Afonso Dias tinha se transformado num quartel-general. Durante 10 dias, as pesadas mesas de carvalho ficaram soterradas sob montanhas de depoimentos, impressões de código e relatórios de contabilidade forense. O ar estava pesado com o cheiro a café velho e colônia de paralegais caros. Eu estava sentada à cabeceira da mesa. Não dormira mais de 4 horas por noite desde que chegara a Genebra. Os meus olhos estavam vermelhos, mas a névoa de depressão que nublara a minha mente na Amadora desaparecera. No seu lugar, havia um foco nítido e vibrante. Em frente a mim, Elias Santos e uma mulher chamada Veronica Sharp, a advogada principal da Queen Emanuel. A Sharp fazia jus ao seu nome. Era uma mulher magra como uma navalha, com um corte de cabelo tão preciso que parecia capaz de cortar vidro. Não me tratava como uma vítima. Tratava-me como uma testemunha hostil. Faça de novo, ordenou Sharp, sem desviar o olhar das suas notas. Assinei os papéis do divórcio porque só queria ir-me embora, disse eu com a voz firme. Objeção. Fraco? Sharp disparou, batendo com uma caneta. Se disser isso na frente de um juiz, parecerá uma mulher que fez um mau negócio e se arrependeu. A defesa vai devorá-la viva. Os advogados de João vão pintá-la como uma ex-mulher amargurada à procura de um pagamento, porque a conta bancária dela secou. Por que é que assinou, Ana? Cerrei o maxilar. Porque ele me ameaçou. Boatos. Prove-o. Ele disse-me que me iria esgotar em honorários legais. Tática comum, não ilegal. Tente novamente. Bati com a mão na mesa. Porque eu não sabia que ele tinha roubado o trabalho da minha vida, porque confiei nele quando ele disse que a empresa era dele. Assinei sob coação causada por ocultação fraudulenta de propriedade intelectual. A sala ficou em silêncio. Sharp levantou o olhar lentamente, um sorriso predador a formar-se nos seus lábios. Melhor, mas ainda está a implorar, ainda está a pedir permissão para ficar zangada. A Ana é a arquiteta. Pare de falar como a inquilina. Nos 3 dias seguintes, desmantelaram a Ana Jenkins. Retiraram a desculpa da minha voz. Treinaram-me para olhar para um documento não como uma tragédia, mas como prova. Guiavam-me pelas complexidades do código que escrevera, forçando-me a recordar cada variável, cada loop, cada porta lógica. No final da semana, eu não estava apenas a lembrar-me do código, estava a habitá-lo.
Percebi que a Payflow não era a máquina do João. Era a minha mente digitalizada. E ver como ele a corrompera com as suas atualizações desastradas fazia-me sentir enjoos. Depois veio a transformação visual. O Dr. Afonso Dias não acreditava em mudanças de imagem por vaidade. Acreditava na semiótica, na linguagem dos símbolos. Não pode entrar no Tribunal de Lisboa com um fato de loja de departamento, disse-me o Dr. Afonso Dias na última noite. Estávamos sentados no terraço com vista para as águas escuras e plácidas do Lago Genebra. A roupa é linguagem. O João estará a usar azul marinho, confiável, sólido, corporativo. A Ana precisa de ser o oposto. Uma equipa de alfaiates de Milão tinha chegado naquela manhã. Não trouxeram estampados florais ou pastéis suaves. Trouxeram estrutura. Quando saí do provador, mal reconheci o reflexo no espelho dourado. O fato era branco, um crepe de lã branco deslumbrante e puro. O casaco era ajustado na cintura, com ombros estruturados que me davam uma silhueta de poder. As calças eram de perna larga, movendo-se com uma graça fluida. Não usava joias, exceto um par de simples brincos de diamante que o Dr. Afonso Dias me tinha emprestado. O cabelo, antes puxado para trás num coque desarrumado, tinha sido cortado num estilo elegante até aos ombros, que emoldurava o meu rosto como um capacete. Não parecia uma doméstica, não parecia uma divorciada, parecia uma CEO. Como se sente? Perguntou Santos, de pé à porta. Alisei a lapela do casaco branco. Olhei para os meus olhos no espelho. Estavam frios. Sinto-me como uma especialista em demolições. Disse. Naquela noite, antes de partirmos para o aeroporto, o Dr. Afonso Dias entregou-me um último arquivo. Era uma única folha de papel. Este é o botão de pânico, disse ele. A análise técnica do bug, assim que for inserida no registro público, as bolsas de valores suspenderão imediatamente a negociação da Payflow para proteger o capital dos investidores. No momento em que apresentar isto, o João estará acabado. Não há volta a dar. Peguei no papel. Ele vai odiar-me para o resto da vida. Ele já a odeia, Ana, disse Afonso Dias suavemente. Ele odeia-a porque precisa de si. E para um homem como o João, a necessidade é a humilhação máxima. Vá e mostre-lhe que tinha razão para ter medo. Lisboa, dia do IPO. O sol da manhã batia na fachada da Bolsa de Lisboa, banhando as colunas em ouro. Era um dia perfeito para uma coroação. Faixas penduradas nos candeeiros de rua. Payflow, o futuro do dinheiro. Dentro do balcão VIP, João Silva vibrava com adrenalina. Verificou o seu reflexo na divisória de vidro. O seu fato Brioni estava impecável. Os seus dentes eram brancos. Olhou para o piso de negociação, onde os operadores já se reuniam, observando os ecrãs. O preço de abertura foi fixado em 45 euros por ação. Os analistas previam que atingiria os 80 euros ao meio-dia. Pareces 1 milhão de euros, sussurrou a Sofia, enlaçando o braço no dele. Usava um vestido vermelho, agressivo e brilhante. Apertou o bíceps dele. Está lá a acontecer, João. Ganhamos. O João respirou fundo. Soubeste alguma coisa dos advogados sobre a Ana? A Sofia riu, um som metálico e desdenhoso. Nem um pio. Provavelmente está em alguma pastelaria na Amadora, a chorar para cima dos ovos mexidos. Ela desapareceu, João. Esquece-a. O João acenou com a cabeça, mas um pequeno nó de ansiedade apertou-lhe o estômago. Estava demasiado silencioso. Esperava uma mensagem, um telefonema bêbado, um pedido de dinheiro. Mas silêncio. O silêncio era imprevisível. Faltam 5 minutos para o sino, gritou um gerente de piso. O João subiu ao pódio. As câmaras dispararam. Uma parede ofuscante de luz branca. Acenou. Sentia-se um deus. Enquanto isso, no aeroporto de Cascais, o Gulfstream G700 aterrou com um guincho de pneus.
No momento em que as escadas baixaram, 2 SUVs pretos pararam junto à asa. Eu desci as escadas. O vento fustigava as minhas calças brancas, mas não recuei. Santos estava logo atrás de mim, carregando a pasta que continha a injunção e as provas. Temos 45 minutos para chegar ao tribunal, disse Santos, verificando o relógio. O trânsito está pesado na segunda circular. Leve-nos lá, disse eu, entrando na parte de trás do SUV principal. O motorista não hesitou. Ativou uma sirene, ilegal para civis, mas o dinheiro compra muitas coisas, incluindo a aparência de autoridade, e arrancou do portão do aeroporto. Dentro do carro, abri o meu iPad. Abri a transmissão ao vivo da CNBC. Lá estava o João a sorrir, segurando o martelo. O letreiro na parte inferior do ecrã lia Pay Flow. Olha para ele, sussurrei. Ele não tem ideia. Ele está de pé numa alçapão, disse Santos, e está prestes a puxar a alavanca. Tribunal de Comércio de Lisboa, 9h28. O SUV parou com um ranger de pneus em frente aos enormes degraus de pedra do tribunal. Um pequeno exército de fotógrafos já estava lá, avisado por uma fonte anônima. A equipa de relações públicas do Dr. Afonso Dias, de que algo histórico estava prestes a acontecer envolvendo o IPO da Payflow. Quando a porta do carro abriu, os flashes explodiram, mas não esperavam por mim. Esperavam um rival corporativo ou talvez um regulador. Quando saí, a multidão emudeceu por um segundo. O fato branco era luminoso contra a pedra cinzenta da cidade. Eu parecia alta, imponente e completamente diferente da mulher que tinham visto nos tabloides há meses. "Quem é aquela?" gritou um fotógrafo. É a ex-mulher? É Ana Silva!" Ignorei-os. Subi os degraus com um passo que engolia o chão. Santos ladeou-me usando a sua pasta para abrir caminho suavemente no mar de repórteres. De Silva está aqui para parar o IPO?" Um repórter da Bloomberg enfiou um microfone na minha cara. Parei. Virei-me para a câmara, o rosto calmo, os olhos penetrantes. "O meu nome é Anna Jenkins", disse, a voz clara e amplificada pelos microfones. "E não estou aqui para parar o IPO. Estou aqui para denunciar um crime." Virei-me e marchei pelas portas giratórias. Bolsa de Valores de Lisboa, 9h30. Clang, clang, clang. João bateu com o martelo no bloco. O sino ressoou pelo piso de negociação. Confetes caíram do teto. A sala explodiu em aplausos. No grande ecrã, o símbolo da bolsa PF apareceu. "Abreu a 48", gritou alguém. 52, 60. João abraçou a Sofia, agarrou o copo de champanhe que lhe foi entregue. "A nós!" gritou por cima do barulho. "Ao Império!" Olhou para o monitor gigante que exibia a CNBC, esperando ver o seu próprio rosto. Em vez disso, a transmissão cortou o piso. O banner de notícias de última hora piscou em vermelho urgente. O rosto do apresentador estava pálido. "Estamos a interromper a cobertura do IPO da Payflow com notícias de última hora do Tribunal de Comércio de Lisboa. Uma injunção de emergência massiva acaba de ser apresentada contra João Silva e a Payflow Holdings." O João congelou. O copo de champanhe escorregou dos seus dedos e estilhaçou-se no chão da varanda. A câmera no ecrã cortou para os degraus do tribunal. Lá estava eu, parecendo um anjo vingador de branco, ao lado da Veronica Sharp. O apresentador continuou a ler rapidamente. "A queixosa, Anna Jenkins, ex-mulher do Sr. Silva, alega que o código-fonte principal da Payflow foi roubado a ela. Além disso, o processo inclui uma auditoria técnica que afirma que o software atual contém uma falha de segurança catastrófica que coloca todos os dados dos utilizadores em risco. O juiz-presidente concedeu uma ordem de restrição temporária imediata à negociação das ações, pendente de revisão da CMVM." No piso de negociação abaixo, os aplausos cessaram.
Aconteceu como uma onda. O silêncio espalhou-se dos operadores perto dos ecrãs até a parte de trás da sala. Negociações suspensas. Um oficial do piso berrou. Código vermelho. Negociações suspensas na Payflow. Os números no grande painel congelaram. O gráfico, que subia como um foguetão, nivelou. O João olhou para o ecrã. Viu o meu rosto. Eu não estava a sorrir. Estava a olhar diretamente para a lente da câmara e sentiu como se estivesse a olhar para a sua alma. É uma mentira! Gritou o João agarrando o corrimão. É uma mentira! Ela é louca! Está falida! A Sofia afastou-se dele, o rosto sem cor. Verificou o telefone. João, as notícias. Está a ser tendência. Amana Jenkins. Harsh Fraud Payflow. Estão a postar os documentos da patente. Estão a postar as comparações de código. O João tateou o telefone. As mãos tremiam tanto que o deixou cair. Ela não pode fazer isto, ofegou. Ela assinou o NDA. Ela assinou o acordo. Mas, no fundo, ele sabia. Olhou para os rostos dos banqueiros que o rodeavam. Um minuto antes, olhavam-no com adoração. Agora, olhavam-no com horror. Estavam a recuar, distanciando-se fisicamente do raio da explosão. As portas do elevador atrás do pódio abriram-se. 2 homens de fatos escuros saíram. Não eram banqueiros, eram agentes da Polícia Judiciária da Divisão de Crimes Financeiros, acompanhados por reguladores da CMVM. O João virou-se para o ecrã. Eu estava a afastar-me dos microfones, a desaparecer para dentro do tribunal. Eu não tinha apenas parado o dinheiro. Tinha queimado o templo até o chão. O telefone na mão da Sofia vibrou. Era uma notificação do banco. Alerta. Ativos congelados por ordem judicial federal. João desabou contra o corrimão, os confetes ainda a caírem à volta dos seus pés como cinzas cinzentas. A festa tinha acabado. O silêncio na penthouse na Avenida da Liberdade, em Lisboa, era agora diferente. Não era o silêncio do ar-condicionado de poder controlado. Era o silêncio de um túmulo. 3 semanas tinham passado desde que o IPO implodiu em televisão ao vivo. Nesse tempo, o mundo virou-se de cabeça para baixo. A investigação da CMVM tinha congelado os ativos pessoais de João Silva. O Conselho de Administração da Payflow, enfrentando um processo coletivo de investidores que se sentiam defraudados, tinha votado por unanimidade para o destituir como CEO. João estava sentado no mesmo sofá italiano feito à medida, mas a sala à sua volta estava a mudar. Transportadores com macacões azuis estavam a empacotar sistematicamente a vida que ele tinha construído. Envolviam os vasos de cristal em plástico bolha. Tiravam os quadros das paredes, deixando fantasmas retangulares no estuque. O elevador tocou. João não olhou para cima. Esperava o seu advogado. Em vez disso, o clique de saltos altos ecoou no chão de mármore. Cliques rápidos e irritados. A Sofia Pereira entrou na sala de estar, arrastando uma mala Louis Vuitton. Não usava mais o vestido vermelho da Vitória. Usava um trench coat e óculos de sol, embora estivesse nublado lá fora. Os cartões foram recusados, João. Cuspiu ela, sem sequer se dignar a olhar para ele. Todos eles, o Black Card, o Platinum, até a conta conjunta. João olhou para ela, os olhos vazios. Não se barbeava há dias. É um congelamento temporário, Sophie. Os advogados estão a apresentar um requerimento na segunda-feira. Assim que limparmos as acusações de fraude... Não há nós, gritou a Sofia, a sua compostura finalmente a estilhaçar-se. Disseste-me que escreveste o código. Disseste-me que ela era uma ninguém. Agora estou a ser intimada. O meu rosto está em todos os canais de notícias como cúmplice de fraude corporativa. Nem consigo uma mesa no Lee Ho-Fook. Ela sinalizou ao transportador para levar as suas malas. Sofia! João levantou-se, a voz a falhar. Disseste que éramos parceiros.
Eu era parceira numa empresa de 1.000 milhões de euros, disse ela friamente, baixando os óculos de sol para o olhar com puro desgosto. Não parceira numa acusação federal. És radioativo, João. Acabou para ti? Ela virou-se e entrou no elevador. As portas deslizaram fechando-se. João estava sozinho no apartamento vazio. À vista da cidade, outrora o seu reino, agora parecia uma prisão de vidro e aço. 2 dias depois, o ato final desenrolou-se não numa penthouse, mas numa sala de conferências no 405º andar do edifício Queen Emanuel, no centro de Lisboa. A mesa era longa e polida, refletindo o céu cinzento lá fora. De um lado estava João, ladeado por um advogado nomeado pelo tribunal, pois a sua equipa legal de alto preço tinha renunciado por falta de pagamento. Do outro lado estavam Verônica Sharp e Elias Santos, e à cabeceira da mesa estava eu. Usava um fato azul marinho hoje. Empresarial, sério, imponente. Observei o João entrar. Parecia mais pequeno. Os ombros estavam descaídos. O fato mal ajustado, como se tivesse perdido 10 quilos de ego em 20 dias. Ele não conseguia encontrar os meus olhos. Levantei-me e fui até a janela. Lá embaixo, a cidade de Lisboa movia-se no seu fluxo caótico e rítmico. Vi um táxi amarelo a serpentear no trânsito. Vi as pessoas a correrem para o trabalho. Acabou, disse Santos gentilmente, de pé ao meu lado. O doutor Afonso Dias manda cumprimentos. Ele diz que sabia que a tinha em si. Não tinha, admiti suavemente. Não ao princípio. Toquei no vidro frio. Já não era apenas Anna Jenkins, a ex-mulher. Era Anna Jenkins, a CEO, a arquiteta. Virei-me para a sala onde o futuro esperava numa pilha de novos contratos. Senhor Santos, disse, a voz clara e brilhante. Cancele o carro. Acho que vou a pé. É um dia lindo para recomeçar. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Aquela Ana, perdida na Amadora, sem perceber a sua própria força. Mas o que isso me custou? A amargura que ainda sinto pelo João, por tudo o que ele fez. Pelo tempo que perdi. Pelas noites sem dormir, a questionar-me se a raiva me estava a transformar em algo que eu não queria ser. Há dias em que sinto uma satisfação profunda, uma clareza. E há outros em que me pergunto se o preço foi demasiado alto. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E por Deus eu recuperei-a.